vimos o nascimento dessa igreja, uma igreja que nasceu debaixo de uma obediência à palavra de Deus, debaixo dos princípios do Senhor, pelo apóstolo e pela equipe. Na segunda palavra nós vimos que três características, na segunda pregação da série, nós vimos três características que eram fortes dessa igreja. Era uma igreja que tinha uma fé que operava, uma fé operante, uma igreja que amava uns aos outros de forma abnegada, e isso você vai ler em toda a carta, você vai ver que Paulo ressalta isso, o amor que tendes uns pelos outros, e a gente vê uma igreja que tinha uma esperança firmada no retorno de Cristo Jesus e na salvação em Cristo Jesus. Fé, amor e esperança, marcas dessa igreja. Depois nós vimos também Paulo defendendo o seu apostolado e marcas de homens, de um homem de Deus, no capítulo 2. Depois nós vimos, no domingo passado, antes do retiro, nós falamos sobre o capítulo 2, do final, versículo 13 ao 16, quando Paulo louva a igreja de Tessalônica por ter abraçado o evangelho como um todo, e não somente aquele evangelho que a beneficiava. Ele fala: vocês abraçaram tudo, vocês estão vivendo tudo, vocês inclusive estão vivendo a perseguição, vocês estão sendo fiéis àquilo que vocês foram chamados. No capítulo 3, Paulo vai então dizer e explicar, e ele vai falar que Timóteo retornou. Ele está contando a história para os próprios Tessalonicenses, dizendo que Timóteo retornou com as notícias sobre eles, e Paulo então termina o capítulo 3, no versículo 13, orando, pedindo mais uma vez que eles sejam confirmados em santidade, isento de culpa na presença de Deus e do nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os santos. Oficialmente aqui termina toda a sessão inicial da carta, e agora Paulo vai entrar no assunto propriamente dito. Uma carta, as cartas do primeiro século, para quem veio no início, você vai lembrar que elas vinham com uma introdução, uma oração, uma explanação geral, um preparo de cenário, depois vinha o corpo do texto e as saudações finais e as orações finais e tudo mais. Paulo está entrando agora no corpo do texto. Então, quando a gente lê o livro de ponta a ponta, você vai perceber que Paulo recebe notícias. Ele primeiro louva por todas as boas notícias que ele está ouvindo daquela igreja, mas as cartas, elas são escritas para corrigir algumas rotas em determinados lugares, em determinados momentos. Elas foram escritas porque havia necessidades daquela igreja, naquele momento, de serem corrigidas. E Paulo então começa agora, a partir do capítulo 4, a tocar nesses assuntos mais delicados da carta. Então nós vamos ler hoje, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Esse é o tema nosso, vivendo uma vida que agrade ao Senhor. Nós vamos falar um pouco em cima desse tema, baseado nesse texto aí. Tessalonicenses 4, do versículo 1 até o versículo 8, a palavra diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda ou defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Vamos orar mais uma vez, fecha os teus olhos. Obrigado, Cristo Jesus,
porque o Senhor vai falar conosco, vai continuar falando conosco. Obrigado por esse culto tão abençoado que o Senhor tem nos dado até aqui. Dirige-nos, Espírito Santo de Deus, tenha toda a liberdade para que o Senhor aplique essa palavra como bem lhe apraz e que na função de transmissor dela, Senhor, seja o Senhor que fale em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivendo de modo digno até o retorno do Senhor, vivendo de forma digna do Evangelho de Deus, ou vivendo de uma maneira que agrade ao Senhor. Há uns anos atrás, a MTV fez uma pesquisa com jovens sobre o ideal, o desejo, como que o jovem queria viver, esse jovem do novo milênio. Se eu não me engano, essa pesquisa é o perfil do jovem brasileiro, ela ainda deve estar disponível na internet, e ela foi feita ali entre 2006, 2007, no início, no meio dessa primeira década dos anos 2000. E é interessante porque a ideia era mostrar que essa nova geração é uma geração que vem de uma criação diferente da geração dos pais deles. A ideia dessa pesquisa era mostrar como eles evoluíram nesse processo, como esses jovens eles eram mais conscientes, como esses pais agora eram pais muito mais democráticos, não eram mais pais que impunham as coisas, não eram mais pais que obrigavam, que colocavam limites, mas pelo contrário, eram pais que deixavam esse jovem ser o que ele quisesse ser, eram pessoas muito mais antenadas com o novo milênio, com a nova forma de vida, e ali mostraram vários casos nessa pesquisa. Por exemplo, essa pesquisa apontou que a primeira relação sexual do jovem era, em média, aos 13 anos de idade, contrário da geração passada que iniciava-se mais tarde, aos 16, 17, média, tá, gente? Tem gente que começa muito depois, mas tem gente começando muito mais cedo do que isso. Outra coisa que eles viram era que o consumo de droga já não era mais um tabu dentro das casas. E aí eles mostraram nesse documentário alguns filhos que falavam, que mostravam que o pai era um parceiro deles no uso daquela substância, daquele entorpecente. Eles colocaram, por exemplo, um fenômeno de pais que iam para a balada com seus filhos. E eles falaram sobre uma geração de homens chegando aos seus 40 e 50 anos, que são os adultescentes. São esses caras que chegaram aos 40 anos, se separaram depois de 20, 25 anos de casamento, e agora vivem como playboyzinhos na noite, porque agora tem dinheiro, tem uma estabilidade financeira e podem curtir a vida. E eles começaram a mostrar que essa era uma nova maneira de se viver. Essa era uma nova forma de viver a vida e que ela deveria ser curtida e essa seria a tendência aí para frente. Quem não entrasse nisso seria retrógrado, moralista e tudo mais. Mas o que me chama a atenção no final é uma menina, uma das últimas que fala. Ela falou o seguinte, ela começa a contar que ela podia dormir com o namorado em casa desde cedo, os pais sempre foram muito condescendentes com isso, nunca teve problema, que ela e o namorado usavam a droga em casa, que elas tinham essa condição, essa possibilidade, que os pais eram bem liberais e que os pais sempre deixaram ela crescer fazendo o que queria, que desde muito cedo ela tinha toda essa liberdade, e ela foi contando tudo aquilo, e no final o repórter, o interlocutor ali do documentário pergunta para ela assim, o que ela podia dizer então, do que ela sentia falta. E aí essa menina, diante das câmeras, muda o semblante e diz assim, eu queria que eles me dessem mais limites, porque eu não me sinto amado, eu não me sinto cuidado. Eu posso fazer tudo o que eu quero, mas não é isso que eu preciso. Em outras palavras, é o que ela estava dizendo. Nós podemos escolher algum tipo de vida. Você pode levar a vida que bem te entender, que bem você quiser, da forma que você quiser. Essa é uma maneira de viver. Mas será que ela é a melhor maneira de viver? Você pode ser influenciado, ser levado e decidir levar a sua vida do seu jeito, da sua forma. Na minha vida mando eu, meu corpo, minhas regras, minha cabeça, minhas regras. Eu faço o que eu quero. Mas será que essa é a melhor maneira de se viver? Você pode encarar o Evangelho e tentar moldar o Evangelho ao seu estilo de vida.
Mas será que isso é a melhor maneira de se fazer? Será que é isso que o Evangelho está nos chamando a fazer? A gente está vivendo um momento muito difícil no que se diz respeito à nossa cultura e aos nossos padrões de vida. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento, nós vamos tocar em assuntos aqui que eu vou dizer para vocês que são tensos para mim como pastor, porque eles podem soar como simples moralismo, e não é. Eles podem soar hoje em dia como algo completamente fora da curva, porque hoje a gente tem vivido dentro da igreja um discipulado às avessas. O que é um discipulado às avessas? São os padrões de fora, têm nos dito agora como viver a nossa vida, como ter a nossa espiritualidade, como ter o nosso culto, como nos comportar, como lidar com a nossa sexualidade, como lidar com as nossas finanças, como lidar com os nossos sonhos, como lidar com os nossos desejos. Nós estamos importando de fora, procurando textos bíblicos e nos adequando àquilo para que vivamos do jeito que a gente queira e tenhamos a pretensão de estar agradando a Deus. Provavelmente o pai dessa menina e a mãe dessa menina foram um daqueles que teve uma experiência com seu pai e disse assim: eu não vou fazer a mesma coisa que ele. E foi para o outro extremo, completo, totalmente. Qual é o padrão que a gente precisa voltar e viver hoje? É o padrão da permissividade, que é o que a gente tem visto por aí? Nós estamos vendo e ouvindo um evangelho permissivo, um evangelho de uma graça barata, onde tudo é aceito em nome do amor. Mas será que é isso que Deus quer que a gente viva? Será que é assim que a gente vai viver? Será que nós vamos chegar no final de tudo e olhar para o Senhor e dizer: será que Senhor, eu queria um pouquinho mais de limite? O Senhor podia ter me tratado um pouquinho mais? O Senhor deixou eu fazer o que eu queria? Será que é isso que realmente a gente precisa? Porque normalmente é o que a gente quer. Ninguém quer alguém mandando na gente. Quer? Você já viu uma criancinha? Você fala com ela assim: Joãozinho, vai lá e fala assim para o seu pai: não vou. Por que você não vai, Joãozinho? Você não manda em mim, você não é meu pai? Começa, quem que ensinou esse menino que eu não mando nele? Que não mando em você, menino, vou te dar uma chinelada nesse traseiro seu aí. É inerente. Você já viu que depois o Joãozinho cresce, ele fica Joãozão, e alguém fala uma coisa para o Joãozão e fala assim: quem é você para falar assim comigo? Chega na casa do meu chefe, o que você acha que é? Porque nenhum de nós gosta de que alguém nos diga como viver e como fazer. O pecado gerou em nós a referência em nós mesmos. Nós somos a nossa referência. Como diria um comentarista de futebol, ele diz assim: nós dizemos assim, eu se basto. Só eu se basto e não preciso de mais nada. Mas o que Paulo está começando a introduzir nesse capítulo aqui para a gente é que existe uma maneira de viver que agrada ao Senhor. Existe uma forma que eu e você como cristãos precisamos viver e que isso agrada ao Senhor. Ele encerra o capítulo 3, ele encerra a sua introdução orando para que eles sejam confirmados em santificação. E aí ele começa a introduzir o assunto aqui no capítulo 4. E você vai ver no versículo 1, ele vai dizer assim: eu rogo e exorto a vocês. Olha como Paulo achava que isso era importante. Ele usa duas expressões. A primeira ele fala assim: eu estou pedindo que você preste atenção, mas eu também vou trazer para você uma mensagem muito importante. E ele vai dizer no versículo 2, essa mensagem, ela não é minha, é uma mensagem que vem da parte de Deus. Então presta atenção, porque o que vocês vão ouvir agora é algo extremamente importante. E no versículo 1 ele começa a introduzir, ele vai dizer assim para a gente, ele vai falar: olha, vocês têm que entender que em Jesus há uma forma de viver. E aí ele faz, entre vírgulas, quem é professor de português, tomara que eu não erre, aí o pessoal, né? É o apóstolo, ele está reforçando uma ideia, entre vírgulas está dizendo assim: vocês já estão vivendo isso.
vocês já estão vivendo de uma forma digna de Deus, vocês já estão vivendo de uma maneira correta diante do Senhor, mas eu estou reforçando aqui para que vocês continuem progredindo nessa vida com Deus. E isso é uma experiência de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, quando a gente foi exposto ao Evangelho, houveram situações que de fato e muito rápido você começou a abandonar, você começou a deixar de viver, você ficou alerta para elas, mas existem situações que elas vão se acomodando ao longo do tempo e em algum momento nós acostumamos com elas. E o que o Paulo está dizendo aqui é, olha, vocês não estão fazendo tudo errado, vocês não estão vivendo uma vida de completa devassidão nessa área, mas vocês precisam entender que vocês precisam continuar com essa sensação de que ainda não chegaram à plenitude. Muitas vezes, a gente com o tempo de casa, com o tempo de crente, com o tempo de igreja, a gente vai se acostumando com a vida eclesiástica, e aí aquilo se torna uma rotina. E em algum momento nós podemos achar que alcançamos a plenitude, alcançamos o nirvana e que não temos mais nada para mudar. Paulo apóstolo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o quê? Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que eu vivi até hoje, esquecendo tudo que me aconteceu até hoje, esquecendo tudo que eu já conquistei até hoje, esquecendo todo o progresso que eu fiz até hoje. Isso foi bom, isso foi legal, eu olho para trás, isso me incentiva, isso me impulsiona, mas eu estou esquecendo, porque eu não vivo lá, eu olho para frente, eu prossigo para o alvo, eu ainda não alcancei. Então o que Paulo começa a fazer para esses homens aqui, e essas mulheres de Tessalonicenses, para essa igreja de Tessalônica, é dizer para eles: não se acomodem, não se acomodem, tem muita coisa pela frente. É como quando você vai corrigir uma criança, e a criança olha para você e fala assim: mas você só viu o que eu faço de errado. Nós estamos vivendo um tempo hoje que a gente tem que premiar o certo. É engraçado isso, o certo não é mais uma regra, o certo agora é exceção. Então quando seu filho faz o certo, você tem que ir lá para premiar ele, para bater palminha nele, dar um biscoitinho para ele, ah, querido, tá, rola. A gente está premiando o que deveria ser o normal. O problema é quando sai da curva, gente. E aí a gente não vai corrigindo, a gente vai tendo dedos para corrigir. E o que o Paulo está dizendo assim, olha, o que eu vou falar para vocês a partir de agora é algo que vem do próprio Senhor. Existe uma maneira para que você viva. Existe uma maneira que Deus deseja que você viva. Existe uma forma que Deus deseja que você viva. O fato de você caminhar corretamente, caminhar bem, não impede você de continuar caminhando bem e de ser corrigido ao longo da rota. A pior coisa que pode acontecer para um homem e para uma mulher é chegar no momento que ela se acha irrepreensível, no sentido de que não tem nada mais para mudar. Entendam bem, não o irrepreensível de quem veio na escola bíblica dominical. Não tem mais nada para que eu mude. Já sou perfeito, já estou perfeito. Alguma coisa está fora do errado, porque esse perfeito já existe, que sou eu. Não pode ter dois. Não é assim que funciona? Então a gente precisa entender, e Paulo está dizendo isso, existe uma forma de viver, e vocês estão fazendo bem, vocês estão vivendo bem, vocês começaram bem, mas há uma maneira pela qual Deus deseja que vocês vivam. E qual é essa maneira? Olha o versículo 3 comigo. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Essa é a maneira que Deus deseja que eu e você vivamos. Vivamos num processo de santificação. Desejemos um processo de santificação. O termo grego aqui é agiasmos, que significa consagração, separação, dedicado a, santificado a. Há uma necessidade de que eu e você, em Cristo Jesus,
vivamos de uma certa forma separado de tudo o que é contrário ao desejo do Senhor. E eu tenho muita dificuldade de usar vivamos separados do mundo, porque parece que a gente não pode nem ter amigos de fora da igreja, que a gente não pode trabalhar. Não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da influência e da mentalidade do discipulado que o mundo faz em nós. Nós fomos separados do mundo. Paulo está dizendo é que há uma necessidade de você também se separar. Ele está falando para os Tessalonicenses que duas coisas aconteceram no momento que eles foram salvos. A primeira, eles foram justificados diante de Deus, e essa foi uma ação de Deus através do Espírito Santo, aplicando o sacrifício de Cristo Jesus a eles, e agora eles são justificados. Ponto. A segunda coisa, eles ingressaram num processo. O primeiro processo, ele é monergista, só Deus faz. O segundo processo, ele é sinergista, ele é sinérgico. Eles entraram agora no segundo processo. Eles são o processo de separar-se do mundo e viver para Deus em santificação. Agora, a partir de agora, depois da conversão, o Espírito Santo de Deus agora habita neles. E esse Espírito Santo de Deus os capacita a tomar boas decisões para que eles se abstenham e se afastem do mal. Eu me lembro quando eu estava no início da minha conversão e eu achava que Deus é que deveria tirar a tentação da minha frente. E eu orava e falava: Deus, não tira essa tentação, não deixa eu ter tentação não, me ajuda, me põe numa bolha. E depois de um tempo eu percebi que Deus permite que eu esteja numa situação de tentação, para que através do Espírito Santo de Deus, Ele me capacite a me posicionar e dizer: eu não quero, eu não vou. Por quê? Porque eu quero me separar. E é tão tenso isso, irmãos, que até no nosso meio, às vezes, a gente faz piadinha. A gente vê um irmão, às vezes, tentando se viver corretamente, viver em santidade, viver dignamente. A gente diz: olha lá o santão, né? Santarrão. Nós precisamos entender que há uma necessidade de nos separarmos, de vivermos em santidade. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição, Ele vive dentro de nós. Irmãos, eu já falei isso aqui ano passado e eu volto a dizer: depois, no Novo Testamento, depois da ascensão de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a ter um CPF, que é o seu. Ele vive dentro de você, ele está dentro de você, ele está transformando a sua vida. Então, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, por exemplo, ele vai dizer assim, Pedro falando para o seu público, ele fala assim: portanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Você acha que Deus deixaria alguma instrução na sua palavra que nós não conseguiríamos viver? Você acha que o Espírito Santo falaria assim lá isso Pedro está citando Levítico, então isso é algo já do Antigo Testamento, mas você acha que o Espírito Santo ia falar assim: olha, vou pregar uma peça deles, escreve aí, sede santo porque eu sou santo, só que eles nunca vão conseguir viver isso, para no dia que eles chegarem no céu, a gente olha para ele e fala: ah, pegadinha, vocês não conseguem ser santos? A gente fez isso só para pegar vocês. Vocês creem nisso? Você crê que Deus daria uma ordem que Ele não nos habilitasse para viver e cumprir? Com certeza não. E Paulo começa a dizer para essa igreja, ele fala: olha, vocês precisam entender que para viver da maneira, a forma de viver a maneira de Deus é viver uma vida de santificação. Santificação ou santidade não é opcional para nós. Santidade é o nosso alvo. Paulo está dizendo isso aqui para eles. Não é uma opção. Não é se você pode viver ou não pode viver. Santidade é o alvo do cristão. É para isso que nós somos alcançados. É para isso que nós somos salvos. E eu vou te dizer, santificação e santidade só está disponível para quem tem Cristo Jesus e para quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de si. Caso contrário, a gente vai criar, e nós vamos ver mais na frente, um sistema de regras que não vai ajudar em nada no processo. Então Paulo vai dizer,
é santidade, esse processo de Deus. E como que você vai viver nesse processo de Deus? E ele continua dizendo: vocês devem se abster. Abstenham-se da porneia, abstenham-se de toda forma de imoralidade. A palavra usada para prostituição aqui é a palavra porneia, e ela é melhor traduzida como imoralidade, como qualquer tipo de imoralidade, principalmente dentro da área sexual. Não só a prostituição, não só o adultério, não só a fornicação, mas tudo que envolve uma imoralidade de cunho sexual. Ele está dizendo: vocês devem se abster, vocês devem deixar disso, vocês devem deixar isso de lado, vocês devem evitar de todas as formas. Vocês sabem que eu não faço isso, eu nunca fiz e não vou fazer, e eu não estou fazendo propaganda de partido ou de candidato aqui, mas eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu concordo plenamente, que é a campanha do Ministério de Mulheres, do Ministério de Direitos Humanos, levando a ideia da abstinência como uma das formas de se controlar a gravidez na adolescência. Primeiro a adolescência, gravidez depois. É uma campanha que está por aí e que está sendo extremamente combatida por aqueles ditos progressistas, porque eles acham um absurdo a gente dar esse tipo de conselho. Mas a melhor forma anticoncepcional continua sendo não fazer, gente. Né? Só uma vez que alguém não fez e ficou grávida, que foi Maria, e foi pelo Senhor, e ele tinha um propósito nisso. Mas a melhor contraceptivo que existe é a abstinência. A melhor forma de você não se envolver numa maracutaia é você não se meter com aquelas pessoas, é a abstinência. A melhor forma de você não enganar alguém é você não se meter com o engano, é a abstinência. E Paulo está dizendo: fujam, saiam, abstenham-se de toda imoralidade. O Erasmo Carlos tem uma música que ele fala assim, que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. A gente tem essa ideia na cabeça. A nossa natureza caída, ela quer a contravenção. Estou velho? Não, é que foi uma playlist dos anos 60 que eu ouvi lá em casa. Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda, porque eu estou inclinado às coisas da carne. Eu estou inclinado aos excessos. Eu não sei comer direito. Eu não sei beber direito. Eu não sei namorar direito. Eu não sei fazer negócios direito. Tudo está inclinado para mim. Tudo está inclinado para o meu desejo. Tudo está inclinado para que a minha satisfação seja atendida nesse momento e nessa hora. E Paulo está dizendo: abstenham-se disso. Paulo está dizendo isso por um motivo bem simples. Ele acaba de ouvir as notícias de retorno de Timóteo. E esse era provavelmente um problema da igreja local. Irmãos, o mundo greco-romano, o mundo do primeiro século, o mundo de Roma, o mundo da filosofia grega, era um mundo promíscuo. Era um mundo moralmente promíscuo. Um historiador, que eu esqueci de colocar o nome dele aqui, escreveu o seguinte: as cidades do Império Romano haviam se tornado centro das mais desenfreada depravação. Provavelmente nunca houve período em que os vícios tenham sido mais excessivos ou descontrolados do que sobre a época dos Césares. Haviam cultos onde o sexo era usado em rituais, principalmente os cultos dos cabiris, e isso era uma realidade de muitos crentes que haviam se convertido, porque eles eram pagãos, e eles haviam se convertido e agora frequentavam a comunidade, a igreja do Senhor. Então eles vêm dessa realidade. Os gregos também, eles dentro daqueles dias, gregos e romanos daqueles dias, toleravam horríveis pecados sexuais. A poligamia era praticada por judeus e gregos, os casamentos eram marcados por divórcios, adultérios eram cometidos abertamente, e a homossexualidade era uma prática desenfreada e normal. No mundo grego, para o
discípulo de um filósofo, havia a ideia de que ele poderia manter a relação sexual e que aquilo era parte do ensino. Era o mais velho ensinando o menino mais novo. Havia essa ideia da exploração de uma forma totalmente descontrolada, totalmente arrebentada. E Paulo vai lembrar isso para a gente. Eu quero que você volte agora um pouquinho a sua Bíblia para Romanos e abra lá no primeiro capítulo de Romanos. Entre outras coisas, esse trecho que nós vamos ler em Romanos, Paulo está expondo o pecado da corte romana. Ele está aqui mostrando como que a corte romana se via, se sentia e achava que eles eram. É lá a partir do versículo 18, você pode ler em casa, mas eu quero ler o versículo 28. Desculpa, vamos ler primeiro o 25. Ele vai dizer assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações por outro contato à natureza. Semelhantemente, os homens deixaram o contato da mulher e se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. No versículo 24, ele diz assim: Deus entregou esses homens às suas imundícias, ao seu próprio coração, para desonrarem entre si. Esses homens que disseram, somos deuses, Deus fala, então vivam como se fossem, vocês estão entregues à sua devassidão. E o que eles fazem? Fazem o que eles querem, da forma que eles querem, da maneira que eles querem. E o versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo está fazendo um retrato da corte de César, mas Paulo está fazendo um retrato da natureza do homem perdido sem Deus. Esses somos nós. O nosso coração, no capítulo 3, ele vai dizer: não inclina para as coisas de Deus naturalmente, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo então para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo: olha, vocês precisam entender que o homem sem Deus é o seu próprio Deus. E toda vez que o homem acha que ele é o próprio Deus dele, ele vai se meter em confusão, e ele vai fazer, e ele vai viver de uma maneira que não agrada ao Senhor. Porque o homem sem Deus, ele é hedonista, ele é amante dos prazeres, ele é egocêntrico e ele está perdido. Em outras palavras, Paulo está lembrando a igreja de Tessalonicenses que uma das marcas de quem foi chamado, regenerado e eleito por Deus é a santificação. Essa é uma das marcas genuínas da conversão. Olha o que ele vai falar em Efésios, eu vou ler para você, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Mesmo antes de criar o mundo, estou lendo na NVT, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, segundo o bom propósito da sua vontade. Crescer em santidade, portanto, é um sinal claro e evidente que eu e você entendemos o Evangelho e recebemos o Evangelho por completo e temos sido por Deus transformados. É isso que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalonicenses. Abstenham-se da pornografia, da porneia, abstenham-se de todo tipo de imoralidade. E como que a gente vai fazer isso então, Paulo? Essa é a pergunta. Olha o versículo 4, Paulo vai dizer assim: que cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo com santificação e honra. O corpo aqui tem duas
dois sentidos dessa palavra. A primeira é o corpo físico. Pode ser que ao ler isso aqui nós pensemos que eu saiba usar o meu corpo, zelar o meu corpo, zelar pela minha individualidade, andar em santidade, em temor de Deus, cuidar dos meus desejos, cuidar das minhas inclinações, abster-me, quando necessário, abster-me de todas as coisas, fugir da aparência do mal, não viver uma vida devassa na área sexual, porque é um dos assuntos. Então, como solteiro, o que ele está dizendo para o solteiro da época de Tessalonicenses é: sexo é para o casamento, não viva com sexo fora do casamento. Você pode pensar isso dessa forma, Deus está falando isso para mim também. Esse é um dos aspectos. Mas também é: saibais possuir o seu corpo com dignidade, decência e honra. Também pode ser traduzido, e talvez tenha alguma versão aqui no auditório que diga assim: ache para si uma esposa. Tem alguém com essa versão por aí? Ache para si uma esposa. Também essa palavra também é usada dessa maneira. Então Paulo está dizendo: você quer fugir disso? Então, com zelo, com reverência, com temor de Deus, cuide-se nessa área e tenha a sua companheira, e honre o seu casamento, honre o seu matrimônio, honre o leito em qual você se deita com a mulher que você jurou os seus votos na sua mocidade. Então Paulo está dizendo uma abrangência pessoal. Então não tem como dizer: eu sou solteiro, eu sou viúvo, eu sou não, eu sou sozinho, eu decidi, eu sou celibatário. Paulo está dizendo para você, saiba possuir seu corpo com zelo, com honra. Eu sou casado, saiba possuir a sua esposa e o seu matrimônio com zelo, com honra. Por quê? Porque o matrimônio não era considerado no primeiro século. Havia um ditado, eu falei hoje de manhã para quem veio aqui, eu vou repetir para você, que dizia assim: as amantes as temos por questão de prazer, as concubinas para o cuidado da nossa pessoa, e as esposas apenas para nos darem filhos legítimos. O casamento era sem honra. Por isso que quando você vê Paulo escrevendo em Efésios, ele diz assim: homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, porque não era comum o marido amar a esposa era só uma matriz para procriar. E Paulo está dizendo: procure para você uma esposa, trate com ela com zelo, trate ela com santidade, trate o seu corpo com santidade, trate você com santidade, ande, não com desejo de lascívia. E aí ele fala: como os gentios que não conhecem a Deus. Veja bem, quando Eva e Adão saem do paraíso, ou do Éden, Deus diz para eles, uma das sentenças é: o seu desejo será contra você, e a você cabe dominar. Quando nós voltamos e somos restaurados e reconstituídos por Cristo Jesus, isso também é restaurado em nós. E agora, a partir de agora, os desejos desenfreados ou fora do padrão não nos pertencem mais. Eles são dos gentios, eles são do mundo. A nossa vida, a nossa sexualidade, a forma como nós nos relacionamos com os nossos desejos, com os nossos anseios, é santa, é carregada de santidade, da essência de Cristo Jesus, de quem Deus é. Então nós não devemos viver como o resto de todo mundo, gente. Lembra que sua mãe falava para você: você não é todo mundo? Então, Deus está dizendo para nós hoje aqui: queridão, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. São eles que vivem dessa maneira. E como que eu vou continuar fazendo isso? Ele vai dizer assim, versículo 6: não defraudem a ninguém. O que é defraudar, irmão? Defraudar é o ato de gerar uma expectativa em alguém que eu não posso cumprir. É gerar em alguém uma sensação que eu não posso cumprir. É o que o meu time, o Atlético Mineiro, faz comigo todo ano. Começa o ano, eu falo: agora vai.
e aí vem os afogados e acaba com a gente. Glória a Deus que Ele deu uma direção. Amém. É o que a gente vê muitas vezes acontecendo. É você criar uma expectativa que você não pode e que você não vai suprir. O nome disso é defraudação. E Paulo está dizendo assim: não defraudem ninguém. Então ele está falando num quesito de imoralidade. Ele está dizendo: pensem bem como você se comporta. Pensem bem como vocês se vestem. Pensem bem como vocês tratam o outro. Pensem bem como você toca no outro. Pensem bem qual é o tom de voz que você fala com uma outra moça ou com outro moço. Pensem bem. Às vezes você está se vestindo para provocar na outra pessoa uma coisa que você nunca vai poder suprir. E o nome disso é defraudação. E isso é pecado, irmãos. E Paulo está dizendo: não defraudem ninguém. Não defraudem ninguém. Eu estava lendo uma matéria de um pastor e eu te sugiro segui-lo, da mesma forma como eu sugeri que você não seguir alguns, eu te sugiro seguir esse pastor, o pastor Renato Vargas, e ele fez uma pequena matéria dizendo sobre a quantidade de homens casados que ficam na igreja defraudando mulheres. Cheio de abracinho, cheio de pegação, cheio de beijinho, cheio de encosta, cheio daquilo outro. Nós não vivemos assim, irmãos. As nossas relações precisam ser puras e santas. Me perdoem se eu estou ofendendo alguém, mas é com muito temor no coração e com muita angústia que eu falo isso. Nós temos vivido porque o padrão do mundo tem entrado dentro de nós. As irmãs muitas vezes se vestem de maneira que é ok para ela ir numa festa, ou que é padrão, que é colocado pelo mundo, mas não é sábio para vir à casa do Senhor. Na verdade, não seria sábio para ir a lugar nenhum, mas ela se veste, ela vai. O rapaz faz a mesma coisa, e ele está dizendo, Paulo, nesse quesito, não defraudem um ao outro. Sabe por quê? Porque existe um processo hoje que muitos casamentos começam a acabar, porque eles começam a acabar quando há um envolvimento emocional de uma das partes com outra pessoa. O seu celular hoje é uma grande ferramenta para que isso aconteça. Está lá, brigou com o marido, entra na rede, alguém manda uma mensagem: oi linda, tudo bem? Ele não te valoriza, ele não gosta mesmo de você, uma mulher tão bonita como você, se você fosse minha esposa, eu faria isso, eu faria aquilo. Daqui a pouco a pessoa está lá enredada, né? Porque é o que ela ouve, aquilo vai chamando a atenção, e emocionalmente ela já se desconectou do seu marido, do seu companheiro, e aquilo ali é só mais um passo para o rompimento definitivo. Não defraude. Mas também há um outro ponto do defraudar aqui, que é o ponto dos negócios. Santidade, ela é integral. E também Paulo está dizendo aqui: não defraude, não engane, não minta, não prometa o que você não pode entregar, não diga que vai ser 5 e na hora que chegar lá é 10, que a sua palavra seja sim, sim, seja não, não, que você saiba se comportar dessa forma. Não justifica, nada no mundo justifica você enganar alguém para obter um tipo de lucro. Essa palavra também estende-se a isso. Essa palavra também se estende a todo tipo de dolo que a gente faz, que a gente tem numa relação e num negócio que não é revelado anteriormente. Eu chamo o Josivalter, eu peço a ajuda do Josivalter e eu falo: Josivalter, quanto é que você vai me cobrar? Aí ele fala: eu vou te cobrar 100, mas eu já sei que eu não vou pagar 100, eu vou pagar só 80, e o Josivalter vai ter que cobrar o resto onde ele quiser cobrar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É dolo. Não faça isso, isso é errado. E nós, como povo de Deus, não podemos viver isso. Isso é errado. Então a ninguém defraude. Por que você não deve defraudar? Versículo 6, final do versículo 6. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O Senhor não deixa impune. O Senhor não deixa impune.
O defraudador é alguém que uma hora ou outra será confrontado com o Senhor. O Senhor não deixa barato, o Senhor não deixa a coisa andar, o Senhor não deixa você continuar enganando. Uma hora, presta bem atenção no ensino que eu aprendi há muitos anos atrás, isso me ficou na minha cabeça. Para todo, você que é crente mais tempo vai entender, para todo Jacó existe um Labão. Saiba disso. Para todo enganador existe um mais enganador ainda. O Senhor é o vingador. E quanto mais você anda no meio de enganadores, é assim que você se torna. É isso que você é. Então o Senhor é o vingador. O segundo ponto, versículo 7. Não fazemos porque Deus nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. Por isso que nós não defraudamos. Porque somos chamados à santificação. E por quê? Porque Deus nos deu o Espírito Santo. E quem vive em defraudação não pode receber, não pode ter, e não pode habitar, e não pode ser pleno do Espírito Santo. Só por isso que nós não defraudamos. Só aí já tem motivos suficientemente de sobra para que a gente não faça e não viva dessa forma. Como aplicar então tudo isso à nossa realidade? Como aplicar tudo isso na nossa vida hoje? Não vivemos no primeiro século, mas vivemos sob uma influência complicada nos dias de hoje. Vivemos numa sociedade erotizada. Vivemos num processo, irmãos, você que tem filhos pequenos e principalmente meninas, nós vivemos um processo de erotização das nossas crianças. A gente vive num movimento e num momento onde é muito lindinho ver aquela criança dançando um funkzinho ali, aquela coisa toda. A gente acha isso legal, a gente dá risada, né? A gente está vivendo esse momento. Você vai numa empresa para comprar, sei lá, algodão, e provavelmente você vai ver um cartaz com uma mulher seminua lá vendendo cotonete. Nós vivemos um momento delicado. Nós vivemos um momento onde nós estamos sendo discipulados às avessas, onde o mundo tem entrado e tem tido essa liberdade em nós. Então, como isso se aplica em mim, a mim e a você? Eu vou falar pelo menos quatro aplicações que eu queria dar para você, e eu espero ser rápido e não tomar mais seu tempo. Primeira coisa, nós precisamos ter como nossa maior motivação desejar e querer agradar a Deus. Jesus, em João 8,29, ele diz assim: eu faço sempre o que agrada o meu Pai. A nossa primeira coisa, a nossa primeira motivação na vida precisa ser agradar ao Senhor. Antes de querer agradar o meu cônjuge, antes de querer me agradar, antes de querer ficar rico, ser bem sucedido ou qualquer outra coisa, a minha primeira motivação precisa ser agradar o Senhor. Precisa ser esforçar, fazer tudo que está em nós para progredir cada vez mais no alvo de agradar ao Senhor, no alvo de deixá-lo, se é que eu posso usar essa palavra, satisfeito com o estilo de vida que nós temos levado, para que a nossa vida esteja consoante, esteja em conforme aquilo que Ele planejou e nos chamou para viver. Então, nossa primeira aplicação é: meu irmão, minha irmã, você que está sentado aqui hoje, coloque como sua primeira motivação o desejo profundo e genuíno de agradar a Deus. Não para que você faça isso de uma forma com regras, mas para que você internalize os princípios do Senhor. E aqui há uma constatação que eu quero dizer para você: ou você vive para agradar a Deus, ou você vive uma vida que o desagrada. Porque se você não agrada a Deus, você está agradando a quem? Provavelmente a você mesmo. Provavelmente as expectativas de alguém. Provavelmente as expectativas desse sistema do mundo. Para nós que somos cristãos, não tem meio termo. Eu e você precisamos desejar, ansiar, ter a vontade de viver uma vida que agrada a Deus. Isso nos leva à segunda aplicação. Lembre-se, meu irmão, santificação é um processo composto de princípios
e não de regras. Santificação, ele é um processo. E aqui nós temos dois grandes inimigos para vivermos a nossa santificação. O primeiro inimigo é o liberalismo ou o progressismo. O que o liberalismo e o progressismo diz? Deus é amor. E com o amor, Deus não pode dar regras. Tudo que é regra era aplicado a um tempo, a um momento, a uma forma. Hoje Deus é amor. Hoje Deus não pune ninguém. Hoje Deus não vai se irritar com ninguém. Hoje Deus ama a todo mundo. Hoje Deus não julga ninguém. Deus é amor. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver da forma que você quiser, porque Deus é pai, não é padrasto. Deus é amor. Eu brinquei com o cara um dia e falei, rapaz, eu conheci uns pais que era bem melhor o cara ter padrasto, viu? Porque o caboclo era ruim, o pai do sujeito. Era ruim, né? Deus é pai, não é padrasto. Deus é a graça, agora a graça de Deus. A gente viu isso agora expresso no carnaval, você deve ter visto toda a polêmica, dado todas as explicações colocadas, que Deus é um Deus que se importa só com a causa, só com o órfão, só com isso, só com não sei o quê, e Ele está lá do céu olhando com a sua barba branca, fazendo que tudo seja uma grande comunidade de amor, e quando Ele voltar, Ele vai voltar não em graça, em glória, mas Ele vai ser mais um hippie, que vai descer com a sua bolsa do lado, uma flor do lado, dizendo paz. Esse é o liberalismo. Esse é o progressismo, um Deus água com açúcar, um Jesus meia boca, que aceita qualquer coisa. O outro grande inimigo é o outro lado dessa moeda, que é o moralismo. O moralismo é aquela falsa impressão de que se a gente colocar regra para tudo, a gente vai conseguir se santificar. Olha o que Paulo fala para a igreja de Colossenses nesse sentido, no capítulo 2, versículo 20 e 23, eu vou ler para você. Se vocês morreram com Cristo, ou seja, se vocês se converteram, vocês também morreram para os rudimentos do mundo. Por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. Ou seja, hoje o que você fala que não pode, amanhã já pode. Não podia comer ovo porque o ovo é um vilão. Hoje, se você não comer ovo, você morre. Não é assim? Não pode cozinhar com banho, agora pode cozinhar com banho, deve cozinhar com banho. E aí por diante, essas coisas se destroem com o uso. E aí Paulo continua dizendo, são preceitos e doutrina dos homens. A gente cresceu do Evangelho com uma gama de usos e costumes. E você vai me dizer que a igreja há um tempo atrás era menos pecadora do que é hoje, só porque tinha usos e costumes? Era só mais escondido. Mas o problema era o mesmo, porque não é a regra que muda isso. De fato, continua Paulo, essas coisas têm aparência de sabedoria, promovem o culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas não tem efeito algum, valor algum, eficácia alguma contra as inclinações da carne. O negócio é o seguinte, na hora que você ficou com vontade, na hora que você resolveu fazer, você vai fazer o errado, a menos que você viva uma vida baseada em princípios. Nem moralismo e nem liberalismo, mas sim princípios, evangelho, coração ensinável, pronto para arrepender-se, pronto para confessar os seus pecados, pronto para andar diferente com Deus. O alvo final é a perfeita concretização da santidade do indivíduo, para que a imagem de Jesus seja desenvolvida em nós através do Espírito Santo de Deus. Esse é o processo que o Espírito realiza em cada um de nós. Não é por regra, não é por liberalismo, não é por moralismo, mas é por princípios, é por aquilo que o Espírito Santo de Deus escreve no nosso coração. O escritor de Hebreus, citando Ezequiel, ele vai dizer, vai chegar um tempo, quando eu estiver na nova aliança, que é o que a gente vive, que ninguém mais vai, eu estou parafraseando, ninguém mais vai ensinar ao outro e dizer, tema ao Senhor. Ao contrário, eu colocarei no coração deles a minha lei.
Ezequiel ele profetiza o dia que Jesus Cristo viria, consumaria sua obra, e ele diria assim: eu tirarei de todos aqueles que reconhecerem a Cristo Jesus e consumarem essa obra, que habitarem na nova aliança, eu tirarei o coração de pedra, colocarei nele um coração de carne, e colocarei dentro deles o meu espírito. Eu e você temos como andar e caminhar em santidade. Terceira aplicação que eu quero trazer para você: assuma o padrão bíblico como referência para a sua vida. Assuma um padrão bíblico como referência para a sua vida. Todas as nossas relações precisam ser regidas por um padrão bíblico. Sexo é uma bênção dentro dos seus limites. E Deus criou esses limites. E esse limite se chama casamento. Sexo é uma bênção dentro do casamento. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: somente no casamento eu posso experimentar o que significa ser uma só carne com alguém. Só no casamento. Não tem outro lugar onde isso aconteça. Não tem uma outra forma onde isso aconteça. Por isso que Deus delimitou um lugar para o sexo, e esse lugar é dentro do casamento. Por isso que você, como solteiro, não deve viver uma vida de sexo fora do casamento, porque você não está fazendo, ou vivendo, ou experimentando aquilo na plenitude que a coisa criou para ser. Pastor Ed René, ele diz que quem vive a vida de sexo fora do casamento não sabe o que é amor e o que é o sexo realmente. Ele apenas descarrega um desejo animal em outra pessoa, porque sexo foi criado para cumplicidade. Sexo não resolve briga. A gente aprende nos filmes que resolve, né? Nas novelas, o cara briga depois daquela de amor linda, maravilhosa. Sexo não segura casamento. Sexo não é padrão para felicidade ou falta dela. Sexo não me faz mais homem ou menos homem. Mas fidelidade sim. Fidelidade sim. E Deus me chamou para ser fiel. Deus te chamou para ser fiel. Somente no ambiente do casamento você vai conseguir entender o que é olhar para uma pessoa e dizer: essa sim é osso do meu osso, é carne da minha carne. Somos um. Somos um. Fora disso, irmãos, a única coisa que há depois do final do ato é a sensação de ser usado. É a sensação fria e tênue de que qualquer hora essa relação pode acabar. E um dia eu vou ir para a feira comprar um pastel e vou encontrar um homem ou uma mulher com quem eu me deitei várias vezes, jurei que agora não consigo nem olhar mais na cara dele. Sexo antes do casamento, irmãos, ele tira de nós a capacidade objetiva de decidir o futuro. Sexo com outra pessoa fora do casamento, ele coloca você num lugar que você não deveria estar. Ele é nocivo. Ele é um atestado de que você sequer valoriza o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você. Ele é um atestado que os seus desejos te dirigem e que você não é mais um filho de Deus, você é apenas uma criatura guiada pelos seus instintos mais básicos. E você não foi criado para isso. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o lugar. Nós temos que entender padrões santos. Quando você for se vestir, olhe para o espelho e veja se aquilo é uma vestimenta santa. Quando você conversar com poxa pastor, mas você está bem, amanhã, domingo que vem o senhor vai ver, não vai ter ninguém aqui na igreja. Mas vem eu, vem minha esposa, o Castão tem que vir porque ele está na escala. Onde tiver 2 ou 3, já dá um culto. Vocês estão entendendo? Você está sendo legalista? Não, eu não estou sendo legalista, irmãos. Nós precisamos adotar um padrão bíblico. Olhe para o seu filho, olhe para a sua filha. Ajude o seu filho menino a respeitar uma mulher como mulher e não vê-la como um pedaço de carne. Não vê-la como alguém que ele queira consumir e sugar. Deixa entender que
precisa se produzir, ser bonita, ser agradável, para que ela seja admirada pelas qualidades que ela tem e que ela se resguarde para o esposo dela, que ela seja um bom exemplo para as demais. Se você é homem casado, valorize o seu casamento. Hebreus 13:4 diz o seguinte: digno de honra, digno de tragam, você que é homem, você que é casado, não tragam coisas impuras para dentro do seu relacionamento. Não importa do mundo. Não achem que um novo filme, um brinquedinho, uma nova forma, um novo modelo, uma nova maneira, e aí você vai discipulando por uma coisa que é lá de fora, por um padrão que Deus não ama. Você quer saber, você quer enriquecer a sua vida conjugal com o teu esposo, não ler cantares, é uma bênção. Converse sobre o assunto, ore com ele, ore com ela. Sexo é resultado de intimidade, de admiração, de respeito, de desejo, de olhar, de cumplicidade. É resultado. E vai chegar um dia que todos nós não poderemos mais ter o ato. Para esses dias vai ficar o que você construiu para aquela pessoa. Vai ficar o olhar, vai ficar o compromisso, vai ficar a certeza de que aquela mulher, aquele homem te honrou por toda a vida. Te honrou por toda a vida. Não importe, assuma padrão bíblico para você. Para os solteiros eu coloquei aqui: saiba controlar os seus desejos, estabeleça seus relacionamentos em santidade. Para os casados, o padrão que Deus nos chamou é o padrão dele, santo. Para aqueles que não casaram e que vivem junto, casamento é uma dádiva de Deus, e você deve lutar para não se acomodar nesse estado. Nós vivemos uma época que a primeira opção é: vamos viver junto para ver se dá certo. Entenda isso, irmãos, esse não é o propósito de Deus para você. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para casar. Mas pastor, o que o papel muda? O papel não muda nada. Muda sim. Porque o papel é a garantia e a certeza de que aquele homem olhou para você um dia e falou assim: não é se der certo ou se não der certo, não é nós vamos tentar, é eu vou fazer tudo para que dê certo. Eu vou te amar de forma abnegada. Eu vou te amar até no dia que você acordar com bafo e o cabelo para cima. Eu vou te amar. E ela vai olhar para você e vai dizer assim: você vai ser o único homem que vai ter direito sobre o meu coração. Eu vou te amar. Não é se der certo. Não é se um dia eu cansar e eu posso ir embora. Porque tem 20 anos que eu posso cansar e ir embora, eu não fui ainda. Vai estragar. Vai estragar, sabe por quê? Casamento exige compromisso. E queira ou não, quando se vive junto, o compromisso é frágil. Queira ou não. Então, se esforce para isso. Se você é solteiro, não tenha isso como uma opção. Não é uma opção começar para ver se dá certo. Vai dar certo. Se for o Senhor que está nesse negócio, vai dar certo. Se você se resguardou, se você tem vivido, vai dar certo. Se você tem tudo para dar certo, corre atrás, vai lá, procura ajuda, vamos lá. Vai, Deus vai caminhar contigo. Claro que a gente tem circunstâncias e situações, mas isso tudo são escolhas que vão se fazendo durante o caminho. Mas é muito mais fácil quando a gente começa da forma correta, do que a gente tentar corrigir a rota depois. E por fim, eu quero terminar com a quarta aplicação. Lembre-se, primeiro, vou ler de novo, devemos viver para agradar a Deus, essa tem que ser a nossa motivação. Santificação é um processo de princípios e não de regras, é isso que é o nosso alvo. O nosso padrão é um padrão bíblico, essa é a nossa referência. E por fim, Deus te chama e me chama para viver diante da face dele todo o tempo.
Viver diante da face dele em todo momento. Viver diante dele em santidade, em vida, em disciplinas que tragam o amor do Senhor à tona e que tragam o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você hoje tem andado e tem vivido dificuldade em alguma dessas áreas, procure um companheiro, procure alguém que vai orar contigo, procure alguém maduro que vai caminhar com você, que vai clamar ao Senhor pela sua vida, que vai aconselhar. Procure ajuda, me procure. Você está lutando com a pornografia, você está lutando com problemas no seu casamento, procure ajuda, não sofra sozinho. É para isso que essa comunidade está aqui. Essa comunidade está aqui para caminhar com você, para orar com você, para ajudar você a sair e a viver de maneira digna e santa do Senhor. Ande com pessoas que andam diante do Senhor. Não se isole, não fuja, não tenha vergonha, não tenha medo. Vem, porque é para isso que a igreja está aqui, para nos ajudar, para nos esforçar. É para a gente orar um pelo outro e sermos curados, e sermos colocados diante do nosso pecado, mas principalmente a olhar para o nosso irmão e ver alguém que vai dizer assim: olha, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, mas há esperança em Cristo Jesus. Nós não precisamos viver escravo disso. Não é a sexualidade que nos prende e nos escraviza. O Senhor tem uma forma de vida melhor para nós. Nessa luta, nós contamos com o Senhor. Nessa luta, nós contamos com o Senhor.